Bom, pessoal, eu queria contar para vocês a história de uma tecnologia. Uma tecnologia cuja promessa é o aumento da circulação de informação entre as pessoas. Você imagina que maravilha, né? Muito mais gente podendo consumir informação, muito mais gente tendo acesso a conhecimento. E talvez mais importante do que isso, muito mais gente tendo capacidade de fornecer informação, de produzir informação, podendo aumentar, né, a sua voz, compartilhar suas ideias, né, o seu conhecimento com as outras pessoas. Essa tecnologia ela criou muitas expectativas. Quais eram as expectativas? Que as pessoas estariam, obviamente, muito mais sábias, muito mais cultas, e, em última análise, muito mais felizes. Mas não foi isso que aconteceu. Na prática, o que aconteceu é que, com o aumento da circulação da informação, boas informações, informações ruins, intencionalmente ou não falsas, o que aconteceu foi que as pessoas se tornaram muito mais ranhetas, muito mais insatisfeitas. E, na verdade, isso causou um tumulto danado a partir da criação dessa tecnologia. Eu acho que vocês imaginam de que tecnologia eu estou falando, né? Todo mundo já sabe. É isso exatamente. A imprensa escrita, criada por Gutenberg lá, mais ou menos em 1440, na Europa. E que, bom, vocês provavelmente já fizeram um paralelo, e aguardem esse paralelo, porque a gente vai usar ele mais algumas vezes. O que aconteceu com a invenção da imprensa escrita foi exatamente o que eu falei. A quantidade de informação que circulou na Europa foi muito maior, a quantidade de pessoas que passou a produzir informação foi muito maior, e, na verdade, o aumento da desconfiança das pessoas em relação a tudo, a discordância e ao sistema daquela época, acabou levando a uma ruptura da sociedade, uma mudança paradigmática, que inclusive já foi introduzida aqui pelo padre Anderson na palestra inicial aqui no Keynote. Então, assim, naquela época, qual era o sistema vigente, né, basicamente? Você tinha a verdade na mão do Papa, né, que falava não apenas sobre a religiosidade, mas a compreensão do que era o universo e tal. E você tinha o poder na mão dos reis. Basicamente é isso. E o que o iluminismo, que foi o sistema, que foi o processo que acabou construindo a sociedade onde a gente ainda vive, o que o iluminismo legou para a gente? Ele legou. Qual foi a solução que o iluminismo trouxe, em última análise? Foi a descentralização. Porque a democracia no final das contas, a descentralização do poder. E a ciência é a descentralização da verdade. Às vezes a gente esquece que a ciência é um processo bastante descentralizado. Né? E a gente está passando por isso de novo. Foi interessante ver que algumas pessoas antes de mim, mais ou menos, falaram sobre isso. Aparentemente, nós estamos, sim, num momento paradigmático, onde uma nova ferramenta tecnológica, que aumentou bastante a quantidade de informação consumida por muito mais gente, e aumentou muito mais, amplificou as vozes de pessoas bem ou mal intencionadas, e aí eu também não vou entrar aqui no mérito, mas a grande verdade é que as pessoas não confiam mais. As pessoas não confiam mais e elas demandam mudança. E eu trabalho no governo, né? E assim, eu acho que um governo democrático, né, a gente precisa se adaptar à mudança da sociedade. Não tem muito jeito. E aí é o seguinte, talvez a solução novamente seja mais descentralização. E por que as pessoas querem? Na verdade, as pessoas estão descobrindo que é muito difícil confiar em outras pessoas que concentram poder. Não é? E, na verdade, o que a tecnologia promete? Ela promete um trustless trust, que você possa confiar sem precisar confiar em ninguém, especificamente. A descentralização faz com que você não precise confiar em ninguém especificamente. E os processos técnicos da tecnologia, eles constroem o consenso a partir da descentralização. Detalhe, tem que ser descentralizado. Isso é um pré-requisito, senão também não funciona. Né? E aí, é muito interessante olhar, porque vários dos construtos sociais que fazem com que a sociedade funcione, que os negócios funcionem, que o mercado funcione, e, na verdade, que o próprio governo funcione,
contratos, empresas, identificação, registros, moeda, o próprio funcionamento dos processos do Estado, eles têm contrapartidas, eles têm implementações propostas dentro da tecnologia. Os smart contracts, os DAOs, que já foram citados aqui, que são as organizações descentralizadas, a identidade descentralizada, a notarização, tudo isso, inclusive moeda, né? Porque também não tem só criptomoeda, existem as CBDCs, as moedas de Banco Central. O Brasil tem um projeto muito interessante nesse sentido, o Banco Central lidera um projeto muito interessante nesse sentido. Eles trazem a capacidade de você confiar nos processos sem que você precise confiar em ninguém especificamente. Acontece que inovar em blockchain não é simples. O governo precisa se antecipar a esse movimento. Esse não é um movimento muito rápido, que vai acontecer em poucos meses. Provavelmente a gente está falando de décadas. Mas o governo precisa se antecipar. E para o governo fazer inovação em blockchain é muito complicado, né? Existem muitas implementações de blockchain privada, eles são muito importantes, mas no longo prazo, as grandes revoluções, na minha opinião, estão em blockchains públicas. Parecidas com Bitcoin, não obrigatoriamente o Bitcoin, parecidas com Ethereum, não obrigatoriamente o Ethereum, a gente não tem esse apego por tecnologia, mas a ideia é que sejam blockchains públicas. E para o governo usar blockchain pública é muito difícil, é uma inovação muito grande, tem as questões legais. Então a gente está propondo e está lançando um projeto chamado Rede Blockchain Brasil. A Rede Blockchain Brasil é uma rede público-permissionada. Então ela é pública e, portanto, aberta a avaliação de qualquer um, né? O acesso, a conferência, a auditoria de qualquer um, mas ela é permissionada porque quem participa do consenso não é qualquer um. São nós, escolhidos dentro do contexto do setor público, inclusive com a participação de diversos poderes em diversos níveis. E essa descentralização institucional é muito importante porque ela traz confiança. Isso é muito importante. A gente tem se baseado em experiências internacionais, como a Lastre da Espanha, a EBSE da União Europeia, a LACchain, que é uma blockchain para a América Latina liderada pelo BID, que é um parceiro do BNDES, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E quando você constrói uma rede dessa, você precisa construir uma comunidade, né? E essa comunidade, ela não é apenas tecnológica, como é a comunidade do Bitcoin, digamos assim, mas ela tem uma estrutura legal, ela tem uma estrutura de governança. E aí sim vem a infraestrutura tecnológica. Isso a gente está construindo junto, numa parceria. E nossos propósitos, antes de falar da parceria, os nossos principais propósitos são inovação e interesse público. Porque, como o Paro já disse, implementar um caso de uso de blockchain, a parte da tecnologia é 20% do trabalho. Porque você tem que criar a rede, você tem que criar a governança para essa rede, né? As pessoas têm que tomar decisões em conjunto, isso é muito difícil. Então, a ideia é que você tenha uma rede pré-construída, já com a parte legal resolvida, já com a parte de governança, e você apenas chega com a sua aplicação e roda em cima dessa rede. Então, e aí sim, você estimula a inovação, porque a inovação fica, obviamente, muito mais simples. E o segundo propósito é a confiança. Porque a tecnologia, tem um economista chamado Christian Catalini, do MIT, que ele diz o seguinte: o que blockchain traz verdade? Ela traz a redução do custo de verificação. Então, é muito mais barato verificar se as coisas estão acontecendo segundo as regras estabelecidas. Ora, meu Deus, você pode até achar que isso não é tão importante, por exemplo, no mercado financeiro, mas você com certeza vai concordar comigo que isso faz todo sentido dentro do contexto de governo. Certo? Então, resgatar, ajudar, né, que ninguém resolve nada sozinho, ajudar a resgatar a confiança ou criar confiança da população em geral no governo, nos governos, é o outro grande propósito. A gente já tem uma rede de laboratório formada por esses participantes. O acordo é um acordo de cooperação entre o BNDES e o TCU, aberto para novos aderentes, inclusive a PUC-Rio é um dos grandes aderentes, só que eu agradeço bastante a parceria aí da PUC-Rio. E a gente imagina que alguns casos de uso muito interessantes que já estão aí mais ou menos pensados, né, como, por exemplo, a implementação de diploma digital, a transparência em contratação pública, o rastreio de gastos públicos através de tokens digitais, notarização de informação e assinador digital, que é um caso de uso, inclusive, da PUC, são coisas que podem trazer
a confiança das pessoas nas informações, nos processos governamentais, e isso é muito importante. O governo tem que começar esse aprendizado, porque esse é um aprendizado que demora bastante tempo e a gente tem que estar preparado para isso. Até porque a gente não quer fazer uma transição de sistema que tenha derramamento de sangue, como aconteceu lá da passagem do sistema feudal para o iluminismo, né? Então, pessoal, uma jornada muito grande começa com o primeiro passo. A gente está dando só esse primeiro passo, muito orgulhoso, muito satisfeito de fazer isso. À esquerda, vocês veem ali o QR Code da página do GitHub da RBB, onde a gente vai estar sempre publicando informações. Fiquem à vontade. Não tem código ainda, mas haverá código, haverá muita informação compartilhada. E à sua direita, o meu LinkedIn. Fique à vontade por conectar e obrigado pela sua atenção.